nosso Deus te abençoe e te use ricamente. Boa noite a todos. Saúdo os eleitos de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar desse tempo de comunhão, mas sobretudo de edificação na palavra do Senhor. Nós que viemos lá de Manaus, Amazonas, um pouquinho distante daqui, e para complicar mais a viagem, nós pegamos o caminho mais longo, mas enfim, chegamos na Terra Prometida, né? E é muito bom estar aqui com os irmãos, desfrutar desse tempo. Nós agradecemos a nossa igreja local que nos permitiu estar aqui com vocês, da qual nós estendemos o abraço dos irmãos, e de duas santas que não pararam de orar por nós, né? A Santa Priscila, que é a minha esposa, e a Santa Miranda, que é a esposa do pastor Ian, e gostariam de estar aqui com os irmãos, mas também enviam abraços aos irmãos. E, mais uma vez, nós nos alegramos de fato em estar aqui com vocês. Sem mais delongas, na noite de ontem, o pastor Ian esteve compartilhando conosco sobre os fundamentos bíblicos da doutrina da eleição, e ficou bem claramente demonstrado como essa doutrina, de fato, não é uma invenção humana, mas ela, de fato, emerge das Escrituras, ela está presente em toda a palavra de Deus. E o pastor Marcos, de maneira muito periciosa, né? Ele que é um estudioso da nossa história, ele trouxe aqui para nós o como essa doutrina está presente documentalmente também na história dos batistas, nas nossas duas confissões de fé. Coube a mim, então, compartilhar um pouco da nossa história, da presença dessa doutrina ao longo da história e também apresentar aos irmãos as controvérsias que houveram ao longo da história. Como bons batistas que somos, sabemos que a nossa história ela é marcada por muitos embates, por muitas disputas teológicas. Isso não é apenas na doutrina da eleição. O movimento batista é um movimento que é recheado de muitas disputas. E, não diferente disso, também a doutrina da eleição é um dos assuntos que, desde o princípio, foi objeto de discussão. Bom, nos dias em que nós vivemos atualmente, eu particularmente não sei tanto o contexto da realidade aqui no estado do Piauí, posso falar um pouco do Amazonas, mas acredito que não seja tão diferente assim. Muitos batistas desconhecem essa doutrina da eleição. As pessoas estranham quando nós falamos sobre eleição, que Deus escolheu incondicionalmente. Há pouco tempo atrás, isso ainda era muito mais estranho. Em nossos dias, a coisa tem diminuído cada vez mais. Mas até pouco tempo atrás, todos aqueles que ousavam subir nos púlpitos e pregarem sobre a eleição de Deus eram alvos de ataque, eram alvos de críticas, de questionamentos tal como: isso daí não é coisa de presbiteriano? Nós não somos reformados. Nós viemos de João Batista. Nós viemos, enfim, de outros movimentos, dos anabatistas. E eram várias as críticas que nós enfrentávamos. Particularmente, não sou um pastor experiente de longo tempo de ministério, não é o meu caso, mas eu me recordo da minha juventude, quando eu ainda era líder de jovens. E nós tomamos uma decisão de que nós não iríamos trazer assuntos temáticos para a juventude, mas que nós iríamos pregar expositivamente. E eu lembro que nós começamos a pregar a segunda carta de Timóteo. E aí convidamos juventudes de outras igrejas batistas da convenção. E foi um escândalo quando, ainda na juventude, nós tivemos a oportunidade de compartilhar sobre a doutrina da eleição. E eu me lembro que o título
né, que foi divulgado, propagado, era: olha, cuidado com esse jovem, porque ele é um herege. O que ele está ensinando é heresia. Então, olha só, um desconhecimento da ortodoxia cristã, um desconhecimento da história dos batistas. E hoje nós tendo a oportunidade, a grata satisfação de meditar sobre isso. E a essa altura, eu espero que você já esteja mais do que convencido de que, além de ser uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina que faz, sim, parte da nossa história e está presente em todos os nossos documentos. Convido você a abrir a sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 1, verso 3 a 6. Nós já fizemos essa leitura ontem, mas faremos mais uma vez. Ainda que sentado em reverência à palavra do Senhor, ouça atentamente a voz de Deus. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, bendito Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos abençoa nessa noite por meio dela e nos conduza, ó Deus, em edificação para a glória do teu nome. Que em nossa fraqueza opere o teu poder, que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Bom, como dito, isso faz parte da história dos batistas. E há uma frase que diz que quando um povo não conhece a sua história, esse povo está fadado a perder a sua identidade. Quando um povo não conhece a sua história, ele está fadado a perder a sua identidade. E é exatamente isso que o povo batista vem experimentando ao longo dos anos. E essa é a realidade das igrejas lá no Amazonas, e essa é a realidade de muitas igrejas no Brasil. E isso se dá, irmãos, não apenas por uma ignorância bíblica, mas também por uma ignorância da nossa história. Há uma confissão que até 1986 era a confissão oficialmente adotada por todas as igrejas batistas da Convenção, que é conhecida como a Confissão de Fé Batista de New Hampshire. Essa confissão ela foi traduzida por Zacharias Taylor e ela foi colocada como nome Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. Eu não sei se vocês usam essa expressão, mas era como que uma declaração de fé, mamão com açúcar, mamão com leite, enfim. Ela não é profunda, ela não é detalhada, mas ainda assim, olha como está presente essa verdade, essa doutrina. Artigo de número 9 diz, eu vou ler para você. Cremos que a eleição é eterno propósito de Deus, segundo o qual ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores, que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem, abrange todos os meios em conexão com o fim, que é uma demonstração gloriosíssima da bondade soberana de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que ela exclui completamente a vanglória e promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e ativa imitação de sua livre misericórdia, que ela encoraja o uso dos meios no mais alto grau, que ela pode ser percebida pelos seus efeitos em todo aquele que verdadeiramente crê no Evangelho, que é o alicerce da segurança cristã,
e que verificá-la com respeito a nós mesmos demanda e merece a máxima diligência. Irmãos, esse artigo por si só, ele já carrega em si uma profunda verdade bíblica, que se observada pelas igrejas batistas, muitas delas que ainda permanecem em seus estatutos, como igrejas que professam essa confissão, mas que, no entanto, é só uma questão documental. Não é uma verdade nem crida, nem observada e nem conhecida. Essa doutrina, ao longo da história, e desde os primórdios, ela foi crida e abraçada por nossos pais. Mas nós vamos perceber, e eu não sei se o tempo vai permitir que nós observemos isso ao longo de todos os séculos, mas pelo menos indo pouco a pouco, veremos que ela foi também rejeitada, ela chegou a ser distorcida, e se pudesse descrever os nossos dias atuais, o momento em que nós estamos vivendo, é um momento de redescoberta dessas verdades. É um momento de redescoberta dessas verdades. Então, começando no século XVII, que é exatamente o século do qual inicia a nossa história, nós percebemos que essa doutrina foi questionamento desde seu princípio. Isso já foi falado na noite de ontem, quando nós falamos sobre a origem dos batistas. Dois grandes movimentos, dois grandes grupos, os batistas gerais e os batistas particulares. Os batistas gerais eram aqueles que eram arminianos, criam na eleição, mas de um modo contrário àquilo que é revelado nas Escrituras, distorcido, acreditando eles, muito influenciados pelo arminianismo, durante um período de refúgio na Holanda. Eles trouxeram quando retornaram à Inglaterra, movidos e influenciados pela doutrina de Jacó Armínio, eles passaram a adotar o arminianismo, a crença de que Deus elege com base em uma presciência, um pré-conhecimento, o que foi fartamente já ensinado aqui, como se Deus olhasse para o corredor da história e identificasse aqueles que haveriam de crer futuramente, e com base nessa escolha humana, Deus, ele passa a escolher os seus eleitos. Basicamente, em poucas palavras, é essa a compreensão. Mas os batistas particulares são exatamente o grupo que foi influenciados pelos cânones de Dort, pelo calvinismo, pela compreensão que à época ela era a compreensão dominante. Quando se falava em eleição, entendia-se a eleição divina, incondicional, livre de Deus. O termo incondicional foi exatamente uma resposta a essa compreensão contrária às Escrituras, para explicar o que é essa eleição bíblica, conforme revelada nas Escrituras. E nós temos ali, irmãos, a compreensão de uma eleição livre da parte de Deus, alicerçada tão somente na vontade soberana do Senhor, não condicionada a nada no ser humano, completamente livre da parte de Deus. Essa era a compreensão que marcava a ortodoxia, não apenas entre os batistas particulares, mas também entre os demais grupos que adviram também do puritanismo. Dentro dos grupos dos batistas, nós poderíamos destacar aqui alguns nomes, como Henry Jacob, William Kiffin, Benjamin Kitt, entre outros, John Bunyan, entre outros homens de Deus, que, embora concordantes quanto à compreensão do batismo, eles haviam ainda uma certa divergência com relação à compreensão da comunhão, daqueles que haveriam de participar da igreja. Haviam certas divergências, mas havia um consenso em comum entre os batistas particulares. E era exatamente essa compreensão da doutrina da eleição incondicional, no que diz respeito à soteriologia. Então, se de um lado nós temos uma compreensão
sinergista da salvação, em outras palavras, como que o ser humano cooperando, contribuindo com o Senhor, em contrapartida, os batistas particulares estavam entre aqueles que defendiam uma salvação monergista. Isso aqui, basicamente, é o que marcou o primeiro período desse movimento do qual nós fazemos parte. No século XVIII, muitos grupos, inclusive dentre os ortodoxos, acabaram sucumbindo, irmãos, a muitos movimentos heréticos. Presbiterianos, congregacionais e batistas gerais foram alvos de uma compreensão do unitarismo, uma descrença na Trindade Santa. E os batistas particulares foram os grupos que permaneceram firmes na ortodoxia. Um homem que se destaca nesse período, no século XVIII, inclusive mencionado na noite de ontem, foi John Gill, um grande teólogo batista. E John Gill era um homem que era um teólogo rigorosamente ortodoxo, profundamente calvinista, defensor ferrenho das doutrinas da graça, e uma pessoa que não negociava a eleição de Deus como sendo incondicional. No entanto, nesse período do século XVIII, foi um período marcado, como já dito, por um período de desespero, desesperança, por um período em que vários movimentos foram ameaçados por doutrinas heterodoxas. E é interessante, irmãos, que em meio a todo esse período, destacando a figura desse grande homem de Deus, John Gill, em seus escritos, ele, muitas vezes mal compreendido, sendo rotulado como um hipercalvinista, ele dizia, por exemplo, não cabe ao homem oferecer a Cristo, não cabe ao homem oferecer salvação a ninguém, não cabe ao ser humano oferecer graça a ninguém, porque essa autoridade não nos foi conferida. O que nos foi conferido é a ordem de proclamar o Evangelho. E por causa disso, John Gill e muitos outros foram acusados de um hipercalvinismo. De fato, havia uma forte ênfase na eleição divina. De fato, havia uma grande defesa nessa doutrina. Mas durante esse período, muitas pessoas, por uma incompreensão, por uma distorção, passaram a adotar e abraçar uma compreensão exagerada no que diz respeito à soberania de Deus. Há muitos, esse movimento é conhecido como hipercalvinismo. E o que é o hipercalvinismo? Tentando explicar para você em simples palavras. O calvinismo é um movimento que ele, à luz das Escrituras, compreende a revelação de Deus conforme descrito nas Escrituras, em que de fato Deus é apresentado como soberano sobre todas as coisas, mas no entanto, conforme consta nas nossas confissões de fé, isso não elimina a responsabilidade do ser humano. O homem continua sendo responsável pelas suas ações. No entanto, o arminianismo, por outro lado, em um extremo, ele nega a soberania de Deus, ele diminui, em certa medida, a soberania de Deus e sobressai a responsabilidade do homem. Mas no outro extremo, também danoso e prejudicial, porque não é o que está revelado nas Escrituras, nós temos a figura do hipercalvinismo, que é a realidade, talvez, de muitas pessoas dos nossos dias que se dizem calvinistas, que são pessoas que têm uma compreensão equivocada sobre a eleição e uma compreensão equivocada, em sentido último, sobre a soberania de Deus, a tal ponto que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana. Para que você entenda o que se passava nesse período.
Houve um período de esfriamento, houve um período de acomodação, em que muitas pessoas acreditavam que, bom, já que Deus é soberano, já que Deus já tem todos os seus eleitos, por que eu vou evangelizar? Por que eu preciso pregar a palavra de Deus? Esse é o questionamento de muitas pessoas em nossos dias também. Por que eu vou orar? Se Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Bom, essas são algumas das acusações que John Gill enfrentou, mas é interessante como em seus escritos, embora ele reforçasse a eleição divina, em nenhum momento a responsabilidade do ser humano era suprimida. Embora não enfatizada, mas ela não era suprimida. E coube, então, irmãos, a Hudson Taylor, o Andrew Fuller, e aqui é até interessante porque os seguidores de John Gill eram conhecidos como gilistas e de Fuller como os fulleristas, né? Um termo até estranho para o português, mas que coisa interessante. Mas o que acontece? Andrew Fuller foi o responsável por trabalhar essa doutrina e explicitar, irmãos, que o calvinismo não é contrário à evangelização, que o calvinismo não anula a responsabilidade humana, que calvinistas não são fatalistas, que calvinistas não são isso mesmo, né? Ou seja, que negam a lei, que negam a necessidade da observância da lei do Senhor, dos mandamentos de Deus, das ordens de Deus. E é interessante porque, baseado exatamente nesse rastro, nesse fundamento construído por Andrew Fuller, que se iniciam as missões modernas, exatamente nesse período. E aí sim, Hudson Taylor e grandes homens de Deus iniciaram o processo de missões modernas. Irmãos, o grupo batista, os batistas, são reconhecidos como um grupo missionário. Os calvinistas são exatamente aqueles que são pioneiros nas missões transnacionais e transculturais. Perceba, calvinistas, pessoas que acreditavam na soberania de Deus, pessoas que acreditavam na eleição divina do Senhor, e exatamente por entender a eleição divina de Deus, que, ao contrário das acusações, como sendo um freio para o avanço missionário, pelo contrário, movidos pela certeza de que Deus tem pessoas para salvar, que essas pessoas assumiam todos os desafios, enfrentavam todas as adversidades, para que o evangelho fosse anunciado entre todos os povos. Isso é muito importante de ser mencionado, isso faz parte da nossa história. Bom, no século XIX, então nós temos uma grande controvérsia. A controvérsia do declínio. E esse período aqui, no século XIX, é marcado por uma diluição doutrinária. Eu não sei se você percebe, mas se nós tivemos o tempo áureo, ali no século XVII, e esses embates com relação à aplicação dessa doutrina, no século XIX, irmãos, nós temos pouco a pouco uma rejeição e um abandono. E quem diz isso é Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, ele escreve 2 artigos com o título O Declínio. E nesses artigos, apenas citando para você um trecho, ele diz o seguinte: solicitamos cuidadosa atenção à leitura deste artigo. Estamos indo de ladeira abaixo à velocidade de quebrar o pescoço. Por quê? Porque pouco a pouco
Agora, não apenas os demais movimentos, mas os batistas estavam cedendo ao liberalismo teológico e também ao arminianismo, experimentando, irmãos, uma mistura, uma concessão em suas doutrinas. Nós que fomos reconhecidos como resistentes, como perseverantes em nossas doutrinas, no século de número 19, nós somos descritos como aqueles que estão em declínio. E aqui, essa figura do ladeira abaixo. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente vai fazendo concessões e quando nós vamos cedendo, é muito mais difícil nós retornarmos à ortodoxia. E exatamente isso que Charles Spurgeon vivenciou, irmãos. Não somente no sentido externo, teológico e teórico, mas ele sentiu na sua própria carne, no seu próprio corpo, na sua alma, a dor de ver a igreja, a igreja batista, a sua denominação, concedendo e fazendo concessões. Trazendo assim um breve panorama. Olha só, em 1812, nós temos aqui a criação dessa União Batista da Inglaterra, exatamente na igreja de John Gill, na presença de Andrew Fuller, ele que naquele momento estava até desacreditado dessa união de batistas, mas exatamente nessa união que se recolhe um grande volume de ofertas, para que se fosse investido em missões, uma união batista e puramente calvinista. Todos acreditavam na doutrina da eleição incondicional. Na sua primeira reunião oficial, em 1813, é aprovada a confissão dessa união, uma base profundamente calvinista. Mas logo em seguida, em 1832, começa o declínio. Ela é reorganizada e é de maneira sutil. Palavras são alteradas, palavras são suavizadas, e nós vivemos um período em que as palavras estão sendo relativizadas, em que, pelo preço de ser tolerante, nós negociamos os sentidos, a profundidade das verdades, e foi isso que aconteceu. Pouco a pouco, o arminianismo foi se aproximando. Em 1842, um líder dos batistas gerais, esse grupo que quase se extinguiu, um grupo que ficou, como é que eu posso dizer, quase que insignificante, não sei se essa palavra é tão pesada, mas de fato, historicamente insignificante, doutrinariamente insignificante, quase que inexistente, heterodoxo, passou a ser incorporado. Em 1864, foi feita então a superação de todas as distinções e passou-se a entender batista tão somente o batismo cristão. Todos os demais distintivos, todos os símbolos, tudo aquilo que foi ao longo do tempo crido, defendido, foi pouco a pouco abandonado. E foi exatamente nesse momento, irmãos, em 1891, por volta de 1887 a 1892, em 1891, Charles Spurgeon, um grande nome, um grande pregador, ele se desfilia dessa União Batista. De tal maneira, irmãos, que ele tinha mais comunhão com os metodistas, diante do zelo, do que propriamente com os batistas. Tudo isso por conta de uma relativização da verdade. Não era nem mais, irmãos, apenas uma questão soteriológica. Era uma questão de fato, verdades, não que não seja uma verdade fundamental, né? Mas de muitas outras verdades fundamentais que foram abandonadas. Liberalismo teológico sendo aceito, uma descrença, irmãos, nos milagres, na divindade da pessoa de Jesus, da autoridade das Escrituras. Tudo isso sendo alvo de ataque.
É nesse momento, irmãos, que Charles Spurgeon diz as seguintes palavras: quando os homens decidem viver sem a verdade, eu decido viver sem a companhia deles. E ele se desfilia da União dos Batistas. Aquele grande homem de Deus viveu os seus últimos dias de maneira amarga, triste, mas firme em suas convicções, sem abandonar a sua fé. Como ele disse também, a doutrina da eleição é o coração do Evangelho. Então, numa noite como essa, em um período como esse, em pleno ano de 2025, nós podemos glorificar a Deus, irmãos, porque no meio do Nordeste há uma igreja, citando aqui a igreja local, eu sei que tem outras, que estão perseverando, que estão permanecendo firme e estão vivendo um período de redescoberta, de retorno, por que não dizer de reforma, de retorno às Escrituras, às sãs doutrinas, das quais nunca nós deveríamos nos apartar. Bom, essa é a situação contemporânea. O texto que eu li no início para você, de Efésios capítulo 1, foi feito um folheto em 1986. Um folheto que retratava sobre a doutrina da eleição. E um simples folheto gerou uma grande discussão teológica nos Estados Unidos. E é interessante, irmãos, que aquilo que começou lá, no século de número 20, nós estamos vivenciando agora aqui no Brasil. Os Batistas do Sul, o Seminário do Sul, pastores como Albert Mohler, pastores como Thomas Nettles, né? E tantos outros homens de Deus, resgatando essa história, trazendo a todos nós, nos tirando da ignorância e nos fazendo reconhecer não somente a verdade bíblica, mas também a verdade da nossa história. Como eu disse no início a você, nós temos a confissão de fé de New Hampshire, uma confissão de 1833, que até pouco tempo atrás, irmãos, era a confissão de todas as igrejas batistas da convenção. E ela, de modo tão claro e evidente, evidencia essa doutrina da eleição incondicional. Que possamos, irmãos, retornar a essas verdades. Que possamos, irmãos, pregar essas verdades. E por que não? Como diz as palavras do apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Que nós não venhamos a nos envergonhar do Evangelho. Porque, como diz Charles Spurgeon, aquilo que para alguns é calvinismo, aquilo que para alguns são doutrinas da graça, nós entendemos como a mais pura expressão do Evangelho de Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós devemos pregar e anunciar. É exatamente essas verdades que nós precisamos, como arautos do Senhor, proclamá-las até o último dia. Esse é um breve panorama histórico da história dos batistas. Mas para que a gente não ficasse nesse momento apenas como um momento de transmissão de algumas informações, gostaria de convidar você a uma reflexão. Como está a sua vida diante de Deus, diante dessa verdade? Se nós pudéssemos analisar não a história do movimento batista, mas a sua história de fé, como um crente em Cristo Jesus. Você é alguém que está com a sua vida alicerçada firmemente nessa doutrina? Ou você ainda alicerça a sua fé sobre aquilo que você faz e não naquilo que Deus fez por você? Será que vocês talvez tenham tido uma compreensão equivocada dessa doutrina? Talvez desprezando a sua responsabilidade de viver de maneira santa diante de Deus?
Será que você tem sido um homem ou uma mulher que tem deixado de anunciar e pregar o evangelho às pessoas que carecem dessa proclamação? Porque sim, como o John Gill disse, nós não oferecemos salvação, porque a nós não pertence a salvação, mas nos compete proclamar o evangelho. O evangelho que para todo aquele que nele crê, há de ser salvo pela fé, que Deus confere graciosamente a quem Ele de antemão escolheu. Meus irmãos, a doutrina da eleição, ela não é uma doutrina de menor importância. Ela não é uma doutrina de menor importância. Das bênçãos que nós recebemos de Deus, poderíamos dizer, assim como grandes reformadores, que ela é a primeira de todas as grandes bênçãos do Senhor, das quais todas as demais decorrem. Se somos abençoados, santificados, glorificados, chamados, é porque Deus de antemão nos escolheu. E que assim seja, que possamos viver para a glória do Senhor, que possamos perseverar firmes e viver de modo humilde e santo diante dessa verdade gloriosa de que Deus, Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Pastor Marcos, Deus abençoe a todos nós. Amados, louvado seja o Senhor, que 2 noites tão abençoadas nós tivemos, ouvindo sobre essa verdade tão preciosa, né? Tivemos o privilégio que Deus nos dá de ouvir a mais pura verdade, como diz o pastor Wanderson, como ele disse aqui, que emerge das Escrituras Sagradas. Tudo vocês ouviram essa noite, é o que a Bíblia diz sobre esse assunto, a doutrina da eleição. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Vamos refazer essa conferência em 2026, se Deus nos permitir, seguindo, mais uma vez, como fizemos no ano passado, retornando ao tema História dos Batistas. Dessa vez foi Doutrina dos Batistas. E sempre um ano História dos Batistas e o outro Doutrina dos Batistas. Espero que todos vocês estejam aqui no ano que vem, para glorificarmos juntos o nome do Senhor. Eu também agradeço a presença de todos, dos nossos visitantes, daqueles que se esforçaram, que agendaram, de muitos que estão acompanhando no nosso canal no YouTube, a Igreja Batista Bom Samaritano. Já temos muitas visualizações da noite de ontem e certamente não apenas aqueles que assistem agora ao vivo, mas muitos que vão acompanhar depois vão ser edificados com o que foi pregado aqui essas noites, tá bom? Eu quero chamar aqui à frente os nossos pastores amados, Wanderson e Ian Abreu, por favor, aqui na frente do púlpito. Aqui na frente, vocês vão ficar agora aqui bem na frente do púlpito. Esses dois homens de Deus, como eu disse, a Igreja Batista Shekinah em Manaus, no Amazonas, ela tem cooperado com muitas igrejas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, enviando recursos para sustento de missionários, de pastores. Eu, quando estive agora no Chile, um pastor mandou uma mensagem para mim, pastor brasileiro que estava lá no Chile, dizendo: pastor, eu estou aqui, o pastor Wanderson me informou que o senhor está aqui no Chile e eu queria me encontrar com o senhor, assim, assim. Infelizmente não foi possível porque as agendas não bateram, eu já estava quase no dia de voltar, mas nós agendamos os contatos para depois. E esse é um dos pastores que recebe orações e sustentos da Igreja Batista Shekinah, no Amazonas. Quando a nossa Igreja Batista em Altos, Igreja Batista Reformada, a congregação desta igreja, iniciou seus trabalhos,
Foi a Igreja Batista Shekinah que fez a doação de todas as cadeiras. Recebemos recursos. Lembro que quando eu visitei a Igreja Batista Shekinah, o pastor Pedro gravou um vídeo e esse vídeo foi colocado lá. A igreja é bem grande e o vídeo foi colocado num telão, o pastor Pedro falando, todo mundo ali atento e louvando a Deus. Os seus recursos estão chegando lá no Piauí, longe. E hoje a igreja do pastor Pedro é uma igreja que já está crescendo, acho que umas 50 pessoas aproximadamente. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Mas não acabou ainda, né? A Igreja Batista Shekinah também recebeu um pedido de colaboração do nosso pastor Salmeron Alencar, que é também uma congregação desta igreja, e o Salmeron se identificou, fez referência à nossa igreja como igreja mãe. Eles já me conheciam por ter ido lá uma vez, na época, e eles prontamente resolveram ajudar no sustento do nosso amado pastor Salmeron, que também recebe há 2 anos uma ajuda da Igreja Batista Shekinah. E a nossa igreja Bom Samaritano também começou a receber uma ajuda para os nossos trabalhos aqui em Teresina. Eu estou falando só dessas aqui, mas irmãos, tem uma revista que a igreja tem que mostra ali o testemunho de vários outros homens, mulheres, missionários ao redor do país e do mundo, como eu disse, que recebem. Acho que tem até na África, não é, pastor? Até na África. Então, meus irmãos, isso é uma obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo tem operado no coração daqueles irmãos em Manaus, na igreja Shekinah, e nesses pastores que têm essa visão tão maravilhosa. E pela participação deles aqui, pelo amor que nós temos por ele, eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, irmã Iranilde, e ela vai agora tomar parte nesse momento para fazer uma homenagem aos nossos pastores. Pequena lembrança que a gente, na igreja, não vai ser muito legal. Paguei a irmã Raimundinha e a irmã Remédios. 2 irmãs preciosas aqui da nossa igreja, irmãos, que muito contribuem em suas orações e trabalho no Senhor aqui. Segure no fundo que é pesado. E a embalagem é fraca. Amém. A gente não tinha remédios. Dá para me pegar aqui? Meus irmãos, muito obrigado aos pastores. Cuidado que quebra, viu? Segure no fundo. Amada igreja, todos vocês, que Deus abençoe suas famílias, seus filhos, seus casamentos, trabalho, que o Senhor Deus esteja com todos vocês. Nós temos o costume, ao fazer um evento como esse, fazer um registro, uma foto. Então, eu gostaria que viesse todos aqui para frente, todo mundo, e o nosso irmão Douglas vai fazer uma foto agora. Todos venham, por favor. Levantem, todos que estão aqui na igreja. Rapidamente, aqui embaixo. Os baixinhos em cima. Sem heresias.